Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16, que diz assim: Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amados, é maravilhoso, né, a palavra do Senhor, mas como nós temos dificuldade de cumpri-la, como temos dificuldade de viver a palavra, precisamos da ajuda do Espírito Santo. É por isso que nós temos que pedir o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. Veja bem aqui os conselhos do apóstolo Paulo. Isso é um homem que estava preso, um homem que sofria todo tipo de perseguições e torturas, mas ele dá esse conselho. Sabe por que ele dá? Porque ele vive. Não é aquele tipo de pessoa que prega o que não vive, que fala para os outros fazer, mas não faz. Não, ele fazia. Tanto é que ele dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que maturidade, que vida com Deus, não é mesmo? E é essa vida com Deus que nós precisamos ter. É essa busca de profundidade da fé e da vida cristã que os cristãos de hoje precisam ter, porque estão muito, muito aquém da palavra. Estão muito com a fé rasa, não é? Imaturos. E aqui, olha só que conselhos. Vamos parar para pensar. Alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre. Como as pessoas estão tristes, como as pessoas estão moribundas, né? Abatidas. As pessoas não têm alegria. As pessoas, a maioria das pessoas, muitas vezes cristã mesmo, tem o Senhor Jesus, mas vive num entristecimento, numa depressão. E aqui ele diz: alegrem-se sempre. Então nós precisamos entender que nós precisamos nos alegrar, nós temos motivo para ter alegria e não para viver nessa tristeza. Nós temos que rejeitar a tristeza, renunciar à tristeza e nos alegrar em Cristo. Ele é motivo da nossa alegria, Ele é a razão da nossa alegria. Depois ele fala: orem continuamente. Como as pessoas não oram. Há uma dificuldade tão grande de orar, não é mesmo? De ter vida de oração. Às vezes, quando tem uma reunião de oração, uma vigília, são pouquíssimas pessoas que comparecem, porque não tem interesse mesmo em vida de oração. Quem não tem vida de oração não tem poder nenhum em Deus, do Espírito Santo. Tem um dizer que fala: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E é por isso que muitos cristãos andam aí passando vergonha, sendo envergonhados pelo diabo, sendo maltratado, pisado, sem autoridade nenhuma contra as trevas, porque não tem oração, não tem vida de oração. E quem não tem vida de oração não tem intimidade com Deus, porque é orando que a gente fala com Deus. Como é que a gente vai falar com Deus? Como é que Deus vai ouvir a gente se a gente não fala com Ele? Então, nós precisamos ter vida de oração. Não é só orar de vez em quando, não. É ter vida de oração, estilo de vida de oração. Orar sempre, sempre, continuamente, é o que ele diz aqui. Depois ele ainda fala: deem graça em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Não é fazer, murmurar, maldizer, reclamar, não. É dar graças, agradecer. Deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Já parou para pensar? Só nessas 3 coisas aqui a gente é pego. Primeiro, não se alegra quase nunca. Sempre está com motivo para estar triste. Sempre está pensando algo negativo. Ora pouquíssimo. Tem uma vida de oração zero. Zero. E reclama de tudo, murmura de tudo e não dá graças. Praticamente quase nada. Está sempre insatisfeito. Precisamos nos arrepender. Precisamos nos voltar para Deus. Se você realmente tiver sede do Senhor, se você realmente quiser ter uma vida de vitória, você precisa cumprir esses 3 itens. Se alegrar sempre, orar continuamente e dar graça em todas as circunstâncias. Para que você faça isso, você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Para você ser cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa buscá-lo. Você precisa ter essa sede de Deus como você tem sede de água. Buscar o Senhor. Buscar o Espírito Santo, e Ele com certeza te capacitará a viver essa vida que é a vontade de Deus para você e para mim. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conceda graça para viver a vida que Ele quer que a gente viva. Que o Deus abençoe você, sua família, que Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.